Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje nós temos o quarto exercício da playlist integral por partes. O exercício diz o seguinte: calcule as seguintes integrais. Na letra A, nós temos a integral de x à quarta vezes cosseno de x dx. E na letra B, nós temos a integral de x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, que multiplica seno de 2x dx. E note que em ambos os casos, na integral da letra A e na integral da letra B, nós temos um polinômio. Aqui na letra A, um polinômio de grau 4 multiplicado por uma função trigonométrica. E na letra B, um polinômio de grau 3 multiplicado por uma função trigonométrica. E nós vimos no exercício 3 o método DI, que é aplicado justamente a integrais do tipo um polinômio de grau n vezes uma função que pode ser tanto uma função trigonométrica quanto uma função exponencial. Então, vamos ao método. Então, na letra A, eu tenho integral de x à quarta vezes cosseno de x dx. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar o método LIAT. Vou escrever aqui do lado, LIAT, para identificar qual é a nossa função U que nós vamos derivar, tá? Então, aqui nós temos um polinômio, portanto, a gente designa pela letra A de álgebra, e depois nós temos aqui cosseno de x, que é uma função trigonométrica, então, a gente representa pela letra T aqui na palavra LIAT. E aí, você, lendo a palavra LIAT, no sentido de leitura, primeiro você passa por A e depois você passa pelo T. Então, o que vem primeiro é o A, logo a sua função que você vai derivar é x à quarta, tá? E o resto que sobra é o seu dv. Então, cosseno de x dx. Bom, estabelecido então quem são as funções u e dv, então nós vamos montar a nossa tabela. Então, construindo a tabela, nós temos a linha das derivadas e a linha das integrais, tá? Deixa eu fechar aqui a tabela. Ok, então, vamos lá. Na primeira casa, aqui na fila das derivadas, eu vou escrever a minha função u, então, x à quarta, tá? E aí, agora a gente vai começar a derivar x à quarta. Então, o próximo elemento aqui da fila é 4x ao cubo. E aí, próximo elemento é 12x ao quadrado, sempre derivando a função que vem logo atrás. 12x ao quadrado derivada dá 24x. E a seguir, derivada disso, 24. E, finalmente, derivada de 24 é 0, tá? Vamos, então, agora às funções que nós vamos integrar. Então, a gente começa pela função v. Ora, eu sei que, olhando aqui para cima, dv é cosseno de x dx, então, quem é v? É integral de cosseno de x dx. Quem é integral de cosseno de x dx? Isso é seno de x. Lembrando que derivada do seno é cosseno, tá? Então, a gente tem que escrever aqui seno de x. Bom, e aí, os elementos que vêm a seguir nessa fila das integrais é integral do anterior. Então, qual é a integral de seno de x? É menos cosseno de x. Bom, uma dica que eu posso dar para você, para facilitar a você encontrar as integrais de forma mais rápida, é você escrever aqui as integrais, tá? Eu vou escrever aqui do lado cada uma delas. Então, integral de seno de x dx é menos cosseno de x, e integral de cosseno de x, que está até lá em cima, é seno de x. E aí, se você tiver dúvida na hora que estiver preenchendo essa tabela aqui, você consulta aqui a sua colinha aqui do lado, tá? Então, vamos continuar. Bom, agora aqui o terceiro elemento é integral de menos cosseno de x. Então, a gente desconsidera para já esse menos. A gente sabe que a integral de cosseno, bem aqui, é seno. Com esse menos do lado de fora, fica menos seno de x. Bom, continuando, integral do seno é
menos cosseno, ok? Com esse menos aqui, fica mais cosseno. Novamente, integral de cosseno é seno. Então, seno de x. E aqui, como tem um zero aqui em cima, a gente não escreve nada. Bom, e agora o que nós vamos fazer a seguir? Não podemos esquecer dos sinais. Então, a gente começa com o sinal positivo, sinal negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E agora basta a gente escrever, então, o resultado. Então, o resultado vai ser x² vezes cosseno de x dx. Quem vai ser? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os elementos da coluna e multiplico por mais um, nesse caso aqui, e na segunda coluna eu vou multiplicar por menos um, tá certo? Então, vamos fazer isso para todas as colunas. Então, a primeira coluna vai ficar x² seno de x. Na segunda coluna, eu tenho 4x² vezes menos cosseno de x, com esse menos daqui vai ficar positivo. Então, mais 4x³ cosseno de x. Na terceira coluna, eu tenho 12x² menos vezes menos seno de x. Com esse mais aqui, não altera o sinal aqui do menos seno. Então, vai ficar menos 12x² seno de x. Agora, na quarta coluna, eu tenho 24x vezes cosseno de x vezes menos 1. Então, vai ficar menos 24x cosseno de x. Na quinta coluna, eu tenho 24, tenho vezes seno de x com o sinal positivo. Então, vai ficar mais 24 seno de x, tá? E aí, na última coluna, eu tenho um zero, multiplicado com qualquer coisa daqui de baixo, vai dar zero. Então, eu não escrevo nada. Então, a minha integral termina aqui, eu tenho, então, mais uma constante, porque eu estou resolvendo uma integral indefinida, tá? E tá aqui, então, a nossa integral que nós queríamos resolver por partes. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Bom, vamos à letra B. A letra B é muito parecida com a letra A. Nós temos um polinômio de grau 3 vezes uma função trigonométrica que é um pouquinho mais complicada, porque nós temos seno aqui de 2x, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, nós vamos identificar qual é a função que nós vamos derivar, ou seja, a nossa função u na integração por partes. Então, a gente já sabe pelo exercício da letra A que u é o polinômio e o resto, seno de 2x dx, é o meu dv. Antes de começar a construir a tabela do método DI, vamos primeiro encontrar a função v. Então, eu tenho que dv é seno de 2x dx. Então, v vai ser integral de seno de 2x dx, tá? E isso aqui é menos 1/2 cosseno de 2x. Então, vamos construir a tabela. Então, aqui as funções que nós vamos derivar e aqui as funções que vamos integrar. Vamos começar, então, pela mais fácil, que é a derivada. Vamos começar escrevendo a função u. Então, x² mais x² mais x mais 1. Próximo elemento da fila é a derivada da anterior. Então, 3x² mais 2x mais 1. Derivada da anterior é 6x mais 2. Derivada de 6x mais 2 é 6 e derivada de 6 é 0. Super simples. Vamos agora às funções que nós vamos integrar. Então, a gente começa colocando aqui a função v. Então, é menos 1/2 cosseno de 2x. Agora, no próximo elemento dessa fila de integrais, eu tenho que integrar a função que está logo atrás. Para isso, eu tenho que saber quem é a integral de cosseno de 2x. Então, eu vou escrever aqui do lado, aqui embaixo. Integral de cosseno de 2x dx
é igual a 1/2 seno de 2x, tá? Então, reparem que eu tenho a integral de seno de 2x aqui e a integral de cosseno de 2x aqui. Bom, vamos lá, então. Eu quero integral de menos 1/2 cosseno de 2x. Agora, para simplificar, eu calculo apenas a integral de cosseno de 2x e depois multiplico por menos 1/2, tá? Integral de cosseno de 2x é 1/2 seno de 2x. Multiplicado por menos 1/2 vai ficar menos 1/4 seno de 2x. Próximo, integral de menos 1/4 seno de 2x, eu desconsidero a constante e integro apenas seno de 2x. Seno de 2x, a integral é menos 1/2 cosseno de 2x. Então, multiplicado por menos 1/4 vai ficar 1/8 cosseno de 2x. Próximo é a integral de 1/8 cosseno de 2x. Novamente, cosseno de 2x, a integral é 1/2 seno de 2x. 1/2 vezes 1/8 dá 1/16 seno de 2x. E aqui não escrevemos nada porque o elemento de cima é 0, tá? A seguir, não podemos esquecer de colocar os sinais alternados, tá? Então, aqui vai ficar mais, menos, mais, menos. E agora, a gente já vai montar, então, a solução final. Então, a solução final vai ser integral, vou repetir a integral do exercício, x² mais x² mais x mais 1, que multiplica seno de 2x. Seno de 2x dx, isso vai ser igual a... Então, vamos começar a multiplicar os elementos de cada coluna, tá? Então, eu tenho esse polinômio de grau 3 vezes menos 1/2 cosseno de 2x vezes mais 1, tá? Então, fica menos 1/2 cosseno de 2x, que multiplica x² mais x² mais x mais 1. Próxima coluna, eu tenho este polinômio de grau 2 multiplicado por menos 1/4 seno de 2x vezes esse menos aqui, então vai ficar positivo. Então, mais 1/4 seno de 2x, que multiplica 3x² mais 2x mais 1. Agora, próximo elemento, 6x mais 2, que multiplica 1/8 de cosseno de 2x vezes mais 1. Então, vai ficar mais 1/8 cosseno de 2x, que multiplica 6x mais 2. E, finalmente, a última coluna, 6 vezes 1/16 seno de 2x, vezes menos 1, vai ficar, então, menos 6, que multiplica 1/16 seno de 2x. Mais uma constante, tá? Porque a integral é indefinida. Bom, e aqui tá, gente, a integral. Nós estávamos querendo resolver de uma forma bem simples, usando o método DI. Caso contrário, nós teríamos que resolver essa integral usando a fórmula de integração por partes normal, tá? E nós teremos que fazer isso em 3 passos, ou seja, aplicar 3 vezes o método de integração por partes, para conseguir chegar ao resultado final dessa integral, tá? Bom, nós podemos deixar o exercício como está, vocês podem colocar cosseno de 2x em evidência, e depois seno de 2x em evidência, e arrumar melhor essa solução, mas do jeito que está, já é a solução final, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu respondo assim que for possível. Em breve teremos mais exercícios de integração por partes, então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!